Como é que funciona a organização? Olha como é que a imagem que ela começa, tá? Normalmente eu trabalho criando uma pasta de render e aqui dentro eu coloco todos os ajustes do render em si. Eu vou chegar aqui e por trás dele, por baixo, vou começar de baixo para cima, eu começo a colocar a pasta de background, que ela é mascarada, ó. Aqui, ó. O que é render? Mascara aqui para aparecer o background. Esse daqui, é um curso que eu gosto bastante, porque ele tem um desafio de trocar, mexer o clima, mudar bastante o clima da imagem, adicionar efeitos, fazer correção de imagens, tá? Olha como é interessante isso daqui, ó. Eu vou deixar aqui o meu render difuso aqui, mascarado, tá? E eu vou ligar os layers. Olha que interessante. Aqui, ó, eu comecei ajustando o horizonte ali, tá? E eu fui adicionando o céu, ó. Usei uma parte do céu, olha que interessante aqui, ó. Eu usei uma parte só do céu, vou desligar aqui para mostrar. Só uma parte do céu de cima, eu mascarei aqui, tá? Eu fiz essa máscara aqui. E agora também, ó, eu adicionei um outro layer para reforçar as nuvens que eu tinha embaixo, porque eu estava achando que faltou, gostei disso daqui, gostei desse movimento aqui, ó, as nuvens dirigindo o seu olhar para o centro da imagem, e eu adicionei mais um layer aqui, ó, de nuvem, eu diminui a opacidade, para quê? Para adicionar mais uma dramaticidade. E como a luz ela estava vindo daqui de trás, eu acabei adicionando aqui mais alguns efeitos aqui, desse volume da luz, né? Que tem esse volume light da luz. E aqui, ó, acabei a gente trabalhando um pouco mais nos ajustes de cor, né? Para a gente terminar o background. Vocês já tinham imaginado assim que dava para fazer tanta colagem no fundo? Porque às vezes uma foto só não funciona, não é bem do que dá o efeito que eu imagino. Então, eu gosto de ter essa liberdade de saber manipular as imagens, as fotografias para chegar no resultado que eu quero e contar a história que eu quero. Adicionei aqui a nuvem e pensei, não, eu vou adicionar essas nuvens porque vai dirigir o olho do espectador para o centro. Então, tudo que você colocar na imagem, você tem que pensar, contar uma história, saber o porquê disso, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito nos cursos, não fazer do nada. Depois disso, galera, eu sempre, na pasta de render, eu faço ajustes tanto de claridade, começar a dar um clima para a imagem, utilizando os render elements. Tudo que é ajuste geral, que não é ajuste pontual ainda, eu adiciono aqui. E nessa primeira etapa, eu trago uma técnica de fotografia, eu também sou fotógrafo de arquitetura, onde eu trago informação para a imagem, eu clareio, eu trago mais detalhes para a imagem, eu enriqueço ela. Então, é onde eu trago mais, nesse caso aqui em específico, né, eu trouxe um pouco mais do occlusion, alguns brilhos de translucência, e aqui eu comecei a dar um tom para a imagem, a dar um geral na imagem. Por que eu trabalho com essa máscara aqui, ó? Essa máscara aqui, eu acabo trabalhando porque todo ajuste que eu fizer dentro dessa pasta, ele não vai vazar para as outras regiões da imagem. Então, aqui eu já deixo tudo mascarado dessa forma. Aqui eu peguei e dei uma azulada, aqui, ó, uma azulada. Eu já comecei a trazer um clima que eu imaginei, pô, vou trazer aqui um climinha azul aqui para a cena. E aqui, ó, comecei a envinhetar, porque eu queria tirar a atenção das bordas aqui, e aos poucos eu vou tirando a atenção das bordas e trazendo mais para onde? Qual que é o meu interesse nessa imagem? Qual o diferencial desse prédio? Se você olhar, gente, assim, ó, vocês estão olhando para essa imagem aqui, vocês estão olhando para essa arquitetura. Qual o diferencial dessa arquitetura? O que essa arquitetura tem de diferente que as outras arquiteturas não têm? Isso é a primeira coisa que você tem que pensar na hora de você fazer uma imagem, na hora de você fazer uma câmera. O que você vai destacar nessa arquitetura? E você vai levando isso até a pós-produção. E na pós-produção, na hora de você sentar aqui, ó, para fazer a pós-produção, você tem que pensar, tá,
Agora, o que eu quero destacar nessa imagem? O diferencial dessa arquitetura? Então eu vi que era esse recorte aqui. Então eu comecei a escurecer tudo e trazer um pouco mais de atenção para esse meio, para esse recorte, para essa vida que tem aqui em cima. Então vamos lá. Então eu comecei aqui através de algumas curvas, eu fiz várias curvas, uma mais focada nessa parte, outra mais focada um pouco mais aqui, um pouco mais... Eu dei uma clareada, e é legal também, para você entender, quanto mais você clareia, você escurece o primeiro plano e clareia no meio, ela cria uma profundidade. Então você acaba, ó, aqui, ó, acaba trazendo mais profundidade e tirando um pouco do interesse do redor. Então, com isso, a gente vai começando a construir a nossa imagem. Se você quer conhecer mais sobre pós-produção de imagem de arquitetura, deixe um like nesse vídeo e conheça os cursos de pós-produção da Blue Rhino Academy.